E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a Uzi Minas, tá? A Uzi Minas tem um dias aí que a gente não fala sobre ela, e ela tá nas suas máximas aí de 52 semanas. A gente vai estar comentando sobre isso. E também falar um pouquinho aqui sobre a CBA, que também subiu bastante. A gente vai estar comentando sobre essas duas ações hoje, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente, todo dia 8 horas também tem vídeo. E já ativa as notificações para assim você não perder nenhum vídeo, tá? Sempre que você ativar, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum vídeo, tranquilo? Se tiver alguma dúvida em relação ao fundo imobiliário, alguma ação ou até renda fixa, comenta aí para mim estar estudando, analisando e futuramente poder trazer algum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo e sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado, tá, gente? Eu também acho meio chato. E lembrando que aqui é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, a minha opinião aqui, mostrar algumas notícias e assim comentar com vocês, trocar essa ideia que eu acho muito legal, tentar incentivar vocês a estarem estudando, a estarem investindo, que eu acho que é muito importante pro futuro, e também mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, primeiramente aqui falar sobre Uzi Minas, tá? Uzi Minas que subiu bastante nos últimos 30 dias, tá? E a gente vinha comentando bastante sobre ela, acho que desde quando ela bateu a 5,87, eu tinha falado que era uma ótima oportunidade, e quem pegou nesse preço aqui abaixo dos R$6 está com rentabilidade ótima nela, tá? Mas como eu falei também, ela tem vários pontos que me deixam um pouquinho receoso, tá? Acho que a oscilação entre os resultados dos trimestres, acho que é bem complicado, tá? Tem trimestre que ela lucra bastante e tem trimestre que ela entrega um prejuízo muito grande, tá? Então essa oscilação, sem ter uma frequência muito boa, me dá um pouco de receio e me deixa com um pouquinho de pé atrás em relação à empresa, tá? Obviamente tem pontos e tem anos que ela tá extraordinariamente bem e tem alguns anos aí que ela vai extraordinariamente ruim, tá? O que me faz pensar e deixa eu com o pé atrás em relação a isso. Acho que fora esse ponto, tá? Acho que ela veio bem nos últimos dias, tá? No último ano e nos últimos meses em si, após o resultado aí, após ela ter meio que deixado de lado, não é de lado assim, soltou algumas notícias que o Alto Forno 3 ia ficar pronto em agosto, depois setembro, depois outubro, e ele veio na verdade aí ficar pronto em novembro para dezembro, tá? E já ativaram o Alto Forno 3, tá? O que é muito bom para a Uzi Minas, onde ela conseguiu ou vai conseguir recuperar seu estoque, tá? E voltar à produção normal, que eu acho que era o forno que mais impactava o estoque dela, tá? E assim ela aumentando a produção, acho que é muito bom, tá? E esse Alto Forno 3 além de ser um dos maiores da produção dela, ela passou por uma reforma e assim melhorou ainda mais vai melhorar ainda mais a produção, acredito eu, tá? Se a gente pega aqui nas últimas 52 semanas, nos últimos 30 dias, ela a gente pegar no preço mínimo aqui que é 7,70, ela já subiu aí mais de 20%, tá? Se a gente pega aqui nos últimos 6 meses, onde ela bateu aqui 5,87, ela teve uma alta aí de mais de 58%, tá, gente? Em questão de 2 meses aí, ela subiu 58%. Olha só como veio impactando positivamente, tá? E esse resultado aqui, essa subida drástica aqui, foi após o resultado ruim, tá? Após o resultado de 200 milhões de prejuízo. Olha só como ela veio caindo bastante, tá? Pegar aqui, desde o dia 22/6, ela chegou a cair aqui mais de 17%, tá? Chegou a bater quase 19% de queda, e após o resultado do terceiro trimestre, que foi ruim, você vê que impactou positivamente e a ação subiu aí 55%, tá? Então, às vezes, algumas notícias, mesmo que são ruins, vão afetar positivamente, tá? Porque o mercado às vezes especifica muito errado e tenta antecipar uma notícia ruim, acaba não sendo tão ruim quanto o mercado achava, e aí acaba melhorando o resultado, tá? Em questão aqui do valor do aço, que estava andando de lado em alguns tempos aqui, alguns meses, após uma queda muito drástica de março, tá? Que acho que é o ciclo dele, após ele subir no final do ano, a março para maio começa a cair, e depois anda um pouquinho de lado, tá? Como foi o minério de ferro, e após o final de outubro aqui ele começou a subir, e a tendência aqui dá uma subida até um pouco mais. Será que vai chegar aqui perto das máximas aqui de março? Não sei, não tem como saber assim, a não ser que a China coloque muitos insumos e acabe aquecendo ainda mais a produção para poder fazer uma compra ainda maior. Mas eu acredito que seja muito difícil isso acontecer, tá? Porque tem alguns problemas em si na China, ela fala que vai investir, fala que vai aquecer o mercado de imóveis, acaba não acontecendo, isso aí só gera notícias e impacta positivamente
positivamente no curto prazo, só que a longo prazo, quando essas notícias não se efetuam, não se efetua essa compra, esse incentivo, acaba dando uma quedinha, tá? Em questão aqui tem outra notícia que eu queria ler com vocês, tá? Uzi Minas, Uzi 5 paralisa alto forno de Ipatinga, tá? Minas Gerais. Opa, você fala, caramba, acabou de inaugurar, voltar aqui o alto forno e vai paralisar, mas não é o alto forno 3, tá? Se a gente for ver aqui a notícia, a Uzi Minas paralisou o alto forno 1, tá? Então não é o 3 que estava em reforma, é o 1 da usina de Ipatinga nesta sexta-feira, dia 15, tá? Então você vê que foi parado. A decisão de paralisar o alto-forno tinha sido comunicado pela Uzi Minas ainda no início dessa semana. O equipamento tem capacidade para 600 mil toneladas de ferro gusa por ano. Recentemente, a companhia na contramão retomou o alto-forno 3, que passou por uma reforma neste ano. Com isso, sua capacidade de produção subiu para 3,6 milhões de toneladas de ferro gusa ao ano em Ipatinga, tá? Então, olha só o quanto impactou positivamente esse alto-forno 3, e agora aqui vai ser uma quedinha aqui pelo fato desse alto-forno 1 ter diminuído, tá? Mas isso aqui é no ano, tá? Então pode ser que, dependendo de quanto tempo fique parado esse alto forno 1, quanto isso vai ser impactado, tá? Acho que não vai impactar tanto quanto seria o alto forno 3, mas ainda mesmo assim gera um impacto, tá? Então são esses os pontos que eu queria conversar com vocês em relação aos Minas, tá? E acredito que agora nesse momento está caro. Acho que o pessoal que pegou aqui a 7, abaixo dos 8 reais, surfou uma boa onda. Nesse momento aqui não é recomendação de compra nem de venda, mas nesse momento agora aqui eu ficarei um pouquinho de fora da Uzi Minas, tá? Mas é isso que eu queria falar com vocês. E falar um pouquinho aqui sobre CBA, tá? CBA que sofreu bastante aí nos últimos 12 meses, caiu mais de 49%, tá? Se a gente for ver aqui as máximas delas perto dos 12 reais, tá? E ela hoje é cotada a 5 reais após bater 3,65, onde ela veio de resultados muito ruins, tá? Uma queda muito forte no resultado, no lucro líquido, tendo a ter prejuízo, tá? Ela tava com prejuízo acho que de 50 milhões no segundo trimestre, e no terceiro foi ainda pior. Eu não lembro direito quanto que foi, mas eu sei que foi pior. Se a gente vai tentar ver aqui no contábil para ver se vai mostrar, e a gente vai analisar trimestralmente, a de 60 milhões aqui de prejuízo no segundo trimestre, ela passou por um prejuízo de quase 300 milhões no terceiro, tá? E isso impactou drasticamente a empresa, tá? Você vê que ela caiu muito, ela chegou aqui a bater próximo aqui nos últimos 30 dias, um pouquinho abaixo dos 4 reais, chegou a 4 reais aqui, 4,2, e após isso ela teve uma alta aí de mais de 24% nos últimos 30 dias. O que aconteceu para ser impactado positivamente após ela vir de várias quedas, tá? Como eu falei com vocês, a ação às vezes ela vai cair bastante, o mercado vai precificar achando que ela vai ter resultados ainda piores, só que às vezes o mercado bate com muita força, tá? E a ação às vezes não representa tudo isso. A ação da CBA é uma ação boa, tá? A CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio, então é uma ação grande aqui, uma companhia grande no Brasil, onde vai passar por uns momentos um pouco difíceis pelo fato do valor do alumínio ter caído bastante, tá? E às vezes quando cai drasticamente aí, pelo fato do que aconteceu em 2020, o preço subiu e elevou bastante as expectativas, aí o preço cai drasticamente de uma forma muito rápida, e isso às vezes não pode ter sido calculado, e isso impactou negativamente a companhia. Acredito que foi esse ponto, tá? Só que a CBA a longo prazo, eu acredito que vai se recuperar e que vai ter um bom parâmetro aí para o futuro, tá? A gente vai ver aqui, saiu o CBA Day, tá? E aqui tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Futuramente aí, após minhas férias, após eu voltar de viagem, a gente vai estar aprofundando mais, dando uma olhada mais a fundo, mas nos primeiros momentos aqui eu queria analisar alguns pontos com vocês aqui, questão dos pilares estratégicos aqui da CBA, tá? Isso eu acho que isso aqui é muito importante, a gente tem que ver isso aqui com bastante, não clareza, mas com detalhes, tá? Olhar minuciosamente aqui para poder ver bem o que pode acontecer, tá? Então quais são os pilares estratégicos para a CBA? Acelerar o crescimento, então a tendência dela é tentar produzir o máximo possível e crescer. Fortalecimento competitivo, então ela tende a fortalecer aqui a competitividade dela, acho que pode ser mais aqui no Brasil, ou pode tentar explorar um pouco mais para investidor lá fora, tá? Consolidar posições de referência em ESG. Esse ESG aqui eu não sei direito o que é, tá? Mas tem que analisar isso aqui profundamente, e potencializar inovações e parcerias, tá? Então eu acho que isso aqui é muito importante e tem que ser olhado a fundo, tá? Potencializar inovações, acho que é muito interessante, porque sempre tem algo que a gente possa usar o alumínio aí, que possa ser modernizado, que possa ter inovações. Então isso tem que ser analisado e fechar parcerias, tá? Para melhorar o mercado, melhorar margens e melhorar a questão das vendas, tá? Então
Então isso aqui é bem importante para a gente estar vendo detalhadamente. Além do que, também tem aqui, ó, aumento da produção de alumínio primário, cerca aqui de 1,1 bi. Tem aqui a modernização e incentivos ESG, 1,2 bi aqui de investimentos, e crescimentos em reciclagem aqui com 428 milhões, tá? Então a alumínio é uma parte reciclável que vai e volta, faz esse ciclo, né? Você produz, manda para algumas empresas e faz esse ciclo de reciclagem, tá? Então você vê aqui os investimentos aqui em milhões, tá? Então eu queria mostrar esses assuntos para vocês. A CBA, acredito que ela pode ser que a curto prazo ela sofra um pouco, mas a longo prazo eu acredito que ela vai se recuperar e a tendência é melhorar cada vez mais, tá? Então são esses pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter ajudado algum ponto aí. Lembrando sempre que essas duas ações têm o risco, tá? Acho que toda ação tem risco em si, mas eu queria apontar um risco um pouquinho maior, no meu ver, tá? Na minha opinião, em relação a CBA e a Usiminas, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, gente, valeu e até a próxima. Fui!